Domingo é dia de escola bíblica, então vamos começar nesse exato momento. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz o seguinte: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele sempre será. O que ele será? Ele será Rei, Senhor dos senhores, o Filho do Deus vivo, o Salvador da humanidade. Ele sempre será aquele que cura, que restaura, que liberta, aquele que veio para dar vida e restaurar todas as coisas no grande dia. E eu quero falar hoje sobre a missão da igreja. É apresentar esse Jesus Cristo, que é o mesmo, ele não mudou. Algumas pessoas dizem que algumas coisas ficaram para o passado, alguns dons foram para o passado, o início da igreja, a época dos apóstolos. Mas se Jesus Cristo, se o autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, então nada mudou. Nada foi para o passado, nada ficou no passado, independente de qualquer estação que estejamos vivendo, vivenciando, qualquer geração, ele é o mesmo. O homem pode mudar, as coisas mudam, mas Jesus Cristo não muda. Ele permanece para todo sempre, o seu trono será sempre inabalável. A missão da igreja, ela é apresentar a Cristo através do quê? Número 1, através da evangelização. Evangelizar. Você tem evangelizado? O que significa a palavra evangelizar? Boas novas. Boas novas é uma expressão que significa uma notícia feliz. Nasceu o Salvador da humanidade, nasceu o Redentor e ele vive para todo sempre. Uma novidade que causa alegria. Pode também ser usado como interjeição para indicar boas notícias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Samaria, ele coloca agora os samaritanos na rota da evangelização. Lembra da mulher que ele evangelizou e ela deixou seu cântaro, seu vaso e subiu, foi até a cidade de Samaria e trouxe todo mundo para ouvir as boas novas de Jesus? Ele coloca Samaria aqui na rota da evangelização. Samaria é aquele lugar que geralmente nós não queremos ir. É aquele lugar que nós falamos, não, eu vou aqui, eu prego para tal pessoa, eu evangelizo tal pessoa, mas tal pessoa e tal pessoa... Não vou. Não existe isso. Número 2, qual é a missão da igreja? Número 2, pregar sobre o sacrifício de Cristo. E onde foi esse sacrifício? Na cruz do Calvário. Então nós precisamos falar sobre a cruz de Cristo, que ele morreu na cruz para perdão dos nossos pecados, para perdoar então a humanidade. Essa foi a condição dele também. A morte dele deu também a ele uma condição para ele perdoar da forma que o Pai gostaria toda a humanidade. Em 1 João capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo, de todas as pessoas. Ele morreu por todos. Agora, é claro que na ceia, no momento da ceia, na hora que ele estava reunido com seus discípulos, ele diz: eu morrerei em favor de muitos. Eu não sei se você já leu nessa versão, se a sua Bíblia está escrito assim. O que significa isso? Significa que nem todos o reconheceriam como Senhor e Salvador da sua vida. Ele disse: eu morrerei por todos, mas nem todos
me aceitarão como de fato devem. Eles me aceitarão de uma forma completamente diferenciada. E para esses, eu não morri. Não porque Cristo não morreu para eles, mas eles invalidaram. E eu e você precisamos tomar cuidado para não invalidarmos o sacrifício da cruz de Cristo em nossas vidas. Qual é a missão da igreja? Em terceiro lugar, pregar sobre a ressurreição de Cristo. Devemos pregar sobre a morte, mas ele ressuscitou. Sem ressurreição, não teria como o homem tivesse acesso. O sacrifício da cruz tinha a sua totalidade, tinha que haver a sua totalidade. Morte, desce à sepultura, mas ao terceiro dia ressuscita para a glória de Deus, ressuscita para voltar para o Pai, mas ressuscita também para dar esse acesso de ressurreição eterna. A Bíblia diz que quando ele voltar, as primeiras pessoas que serão arrebatadas serão os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Isso será muito rápido. Não tem como descrever essa rapidez como tudo acontecerá. E nós não devemos ficar presos a isso. O que nós devemos buscar sempre é vivenciarmos uma ressurreição ou um arrebatamento. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz o seguinte: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Ainda que ele disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, para aquele ladrão que o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, ele foi a primícia, ele foi o primeiro homem a ressuscitar, ele foi o primeiro homem a ter essa condição. Qual é a missão da igreja? Qual deve ser a minha e a sua missão? Em quarto lugar, apresentar a pessoa de Jesus para as pessoas. Apresentar a pessoa de Jesus para as pessoas. Eu tenho certeza que você já apresentou alguém para um outro alguém. Então, você já entende sobre o que significa apresentar alguém para alguém. Ah, mas Jesus está no céu. Ah, mas como é que eu vou apresentar Jesus? Através da Bíblia. Verdade, através da Bíblia. Através da sua oração por alguém. Orando por alguém, apresentando Jesus através das suas orações. E em terceiro, apresentando Jesus na sua maneira de viver, transformando a vida das pessoas através da sua própria vida. E aí eu penso um pouco quando alguns cristãos, eles pecam juntamente com alguns ímpios. Vamos pensar um pouco sobre isso? Quando um cristão, ele se relaciona com alguém que não é cristão. Ele cria uma amizade, um vínculo de convivência, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na sua vizinhança. Mas, ao invés dessas pessoas que eles se relacionam, ao invés dessas pessoas conhecerem Cristo através da sua vida, esses cristãos, eles fortalecem a ação do diabo na vida de outras pessoas. Eles não são portas de Deus, mas são portas para levar outras pessoas a fortalecerem aquilo que elas já têm. Em João capítulo 11, versículo 25 e 26 diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele está falando sobre a eternidade.
Você crê nisso? Ainda que morra, viverá eternamente, eternidade. Porque uma morte física, ok. A morte espiritual já é uma outra coisa. Porque essa outra vida, a eternidade, ela é... Estranho, né? Mas a eternidade é eterna. A eternidade é eterna. É para você só entender algo. Então imagina uma eternidade de sofrimento. Imagina uma eternidade, ressuscitar para uma eternidade, para uma vida de dor. Se aqui é complicado viver, mesmo frequentando uma igreja, sendo discipulado, ouvindo a palavra, ministrando, já é complicado viver nesse mundo caído. Imagina você viver uma eternidade sem Cristo. Vamos pensar sobre isso? Qual é a missão da igreja? Em quinto lugar, apresentar os atributos de Jesus para as pessoas. Os atributos de Jesus. Para que eu conheça os atributos de Jesus, eu preciso conhecer a pessoa de Jesus. Eu preciso conhecer. O fato de eu ter conhecido alguém hoje, seja em qual seja o local, não diz que de fato eu conheço essa pessoa. Essa pessoa pode até me falar um pouco sobre a vida dela. A gente só conhece de verdade alguém convivendo. E olha, convivendo bastante tempo. Em pouco tempo dá para conhecer alguém? Algumas coisas sim, outras não. Algumas coisas bem superficiais a gente consegue conhecer. O que está no coração de fato, o que aquela pessoa é e representa, seja num tempo da alegria, num tempo da dor, ou num tempo da tristeza, da angústia, do ódio dela, da raiva, da euforia, a gente não conhece. Na sua totalidade, não. Em João, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dois atributos de Jesus aqui. Porque os atributos de Jesus, muito mais. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou a água da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, Então tem muita coisa para se aprender sobre Jesus. Então, quando eu apresento Jesus para alguém, logo em seguida eu também vou apresentar os atributos de Jesus. Quem ele é, o que significa a palavra atributo, o que é próprio, característico de alguém, ou de algo ou de alguém. Particularidade, mas para eu conhecer a particularidade de Jesus, eu preciso viver com ele nessa particularidade. Preciso caminhar com ele na sua particularidade. Por isso que ele chamou os seus discípulos para caminharem com ele. Não dava. Você imagina esses homens se encontrando no primeiro dia com Jesus e talvez uma vez por mês. Ou a cada 2 meses. Não ia acontecer. Por isso que Jesus os chama, os tira daquilo que era o seu serviço diário, da sua vida diária, para viver uma experiência só. Não só para viver uma experiência, eles não viveriam só uma experiência, eles não enxergariam só milagres, mas eles iriam aprender, eles iriam conhecer como Jesus fala, como Jesus age, como Jesus agiria, como Jesus falava, eles iriam aprender como que se fazia tudo o que Jesus estava fazendo. Em sexto lugar, pregar o evangelho de um Jesus que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que convence o homem dos seus pecados e que prepara esse homem e o leva para o céu. Essa é a missão da igreja, pregar esse Jesus. Não é simplesmente convidar alguém para fazer uma campanha, para alguém ir para uma oração no monte, para alguém participar de uma conferência. Podemos fazer um convite para que uma pessoa participe de um momento como esse? Sim, de um culto, de uma conferência, de um congresso, de uma ida a um monte. Podemos,
Mas, se não apresentarmos um Jesus verdadeiro, essa pessoa ela será simplesmente uma frequentadora de um local. Não haverá transformação, não haverá novo nascimento. Ela até vai se sentir bem no ambiente até que esse ambiente esteja proporcionando a ela aquilo que ela deseja. E muitas vezes ela não vai querer negar algumas coisas, se negar a si próprio, renunciar a algumas coisas, tomar a cruz de Cristo e seguir a Cristo. Existem muitas pessoas dentro das igrejas e por isso eles trocam de igrejas facilmente, porque quando não está bom aqui eu vou para lá. Ah, não está dando mais para mim? Não estou tendo oportunidade? Ah, não tenho mais cargo de liderança? Ah, eu não sou mais chamado para isso ou para aquilo outro? Ah, eu vou para o lugar que vão me dar tudo isso, tudo que eu quero, vão me valorizar. O Evangelho de Jesus não é isso. Isso significa que essa pessoa ela não teve um encontro genuíno com Jesus. Lógico que isso é uma particularidade, mas a igreja tem uma grande influência pregando esse Evangelho e orando e pedindo para que o Espírito Santo convença as pessoas. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse, deles quem? Os discípulos. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A autoridade para quê? A autoridade para salvar, a autoridade para curar, a autoridade para libertar, a autoridade para batizar no Espírito Santo alguém, a autoridade para resgatar alguém. E a missão da igreja tem que ser a mesma de Cristo. Ela tem que pregar com autoridade, e a autoridade não é gritaria. A gente entendeu muitas coisas erradas. Muitas coisas foram erradas, mas nós precisamos entender que a autoridade é conhecimento da causa. E eu falo com propriedade daquilo que eu conheço a palavra, daquilo que eu tenho vivenciado na minha vida, essa palavra, e porque eu conheço a pessoa de Cristo. Em sétimo lugar, qual é a missão da igreja? Revelar ao mundo o poder sobrenatural de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 17, diz o seguinte: esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Nós precisamos realizar isso, o poder sobrenatural. As pessoas estão aí, doentes, enfermas, na alma, com depressão, angústia, ansiedade, síndromes. E a igreja precisa ser um organismo vivo que liberta essas pessoas e não que acorrenta, mas vai libertando, vai curando, vai limpando essas pessoas através do poder e autoridade da pregação da palavra, direcionada pelo Espírito Santo. Em oitavo lugar, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é apresentar a pessoa do Espírito Santo. Se fala muito pouco ainda sobre ele e se tem vida particular ainda muito pouco com ele. Às vezes nosso relacionamento é muito raso com o Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, e ele já veio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O que significa isso? Que nós levaremos a pessoa de Cristo para outras pessoas. Em nono, qual é a missão da igreja? Pregar sobre a volta de Jesus através do arrebatamento. Em Apocalipse capítulo 22 diz o seguinte: eis que venho em breve, ou sem demora. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eis que venho sem demora. A igreja precisa pregar sobre o arrebatamento. A igreja precisa levar as pessoas a esse conhecimento. As pessoas esperam só o dia da sua morte, seja ímpio ou seja crente. Mas precisamos anunciar tanto para crentes como para os não crentes que um dia Jesus voltará.
A 10ª missão da igreja qual que é? Resistir ao diabo. Resistir ao diabo não é aprender uma meia dúzia de gírias evangélicas. Resistir ao diabo inclui submissão a Deus, vida de oração e santificação. É renúncia ao pecado, arrependimento e consagração, se consagrando a Cristo. Em Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8 diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Essa é a missão da igreja. E isso é tanto dentro como fora. E, por último, 11º lugar, a missão da igreja é pregar sobre o céu e pregar sobre o inferno. É pregar sobre o amor e pregar sobre o tribunal de Deus. A justiça de Deus, que vem para absorver alguém e que vem também para dizer, olha, você é culpado. Precisamos pregar o evangelho na sua totalidade. Em Mateus capítulo 25, 41 diz, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aqui algumas pessoas têm uma dificuldade para entender isso. Se Deus é tão bom, porque ele preparou, porque ele criou o inferno. O inferno não foi criado para os homens. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas o fato é que algumas pessoas, elas querem ir para lá. Quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo, eu não quero ir para o céu não. Lá é muito quietinho. Eu quero ir lá para o inferno, porque lá vai ter pagode, lá vai ter samba, lá vai ter isso, vai ter aquilo outro. As pessoas não têm noção do que elas estão dizendo. Elas não têm noção daquilo que elas estão liberando para suas próprias vidas. Jesus é a figura central da Bíblia. Depois dele, o mundo nunca mais foi igual. Mas quem foi Jesus? Um professor? Um profeta, como alguns falam? Um bom homem? Um revolucionário? Claro que não. Já no tempo de Jesus, muitas pessoas faziam essas perguntas. E também já declarava, a gente acha que ele é Elias, eu acho que ele é João Batista, achamos que ele é isso, aquilo, outro. Não. Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas e ele é o Salvador da humanidade. Jesus é o Senhor de todas as coisas e o Salvador da humanidade. Sem ele, nada do que foi feito se fez. É isso que a própria Escritura nos diz. Jesus é a figura central da Bíblia. Jesus foi muito mais que apenas um profeta ou um bom homem. Ele é o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Só ele tem essa autoridade, que veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados. Jesus nasceu e viveu como homem para nos mostrar o caminho para Deus. Jesus morreu por nossos pecados, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Agora, todos que creem em Jesus podem ter a vida eterna, mas para isso tem que o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz que tem que confessar com a sua boca. Deve fazer essa confissão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele será o nosso Senhor, o nosso ajudador, aquele que veio ao mundo resgatar o homem, as ovelhas perdidas e levá-las novamente para o seu pastor, o Pai, o eterno Deus, o Deus vivo, o Senhor de todas as coisas. Que você possa colocar isso em prática e não abrir mão da sua missão e colocar esses pontos através da sua vida no seu dia a dia,
Aplique isso no seu dia a dia e você terá bons resultados. Eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.